Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a terceira temporada da minissérie A Amiga Genial, né? Cara, assim, essa minissérie tem sido uma das melhores que eu já assisti, mas não é uma minissérie pra qualquer um. Eu sei que essa frase soa muito arrogante, né? Tipo, não, certas coisas somente pessoas que têm um grau X de instrução ou de intelecto vão curtir essa obra. Não, não é nesse sentido que eu tô falando isso. É porque as coisas demoram para acontecer. Então, possivelmente, dependendo do tipo de série que você assiste, você pode achar meio chato alguns episódios. Então, assim, a temporada tem em média aí de 8 a 9 episódios, vamos colocar assim. De 2 a 3 episódios são bem chatos porque não acontece muita coisa. Eu acho que esse tipo de sensação, quando você está lendo um livro, dificilmente você sente. Mas aqui na série você está assistindo, né? Mas não acontece tanta coisa. Mas do meio pro final, principalmente o último episódio, assim, mais uma vez o último episódio da temporada foi um dos melhores também, né? Igual nas temporadas anteriores. Só que eu fiquei pensando, depois que eu assisti essa temporada, qual o tema que ficou rondando a minha cabeça, né? E foi o tema do casamento. Então, assim, é uma temporada que, na minha opinião, né, quando eu assisti, lembrando que eu sou um homem, né, o meu olhar será completamente diferente do olhar de uma mulher. É uma série, uma história que está falando de questões que envolvem, né, o feminino, sobre o feminino. Então, assim, a minha compreensão, o meu olhar aqui é um olhar manchado, né? Então, você que é mulher assistindo essa série, você provavelmente vai ter uma opinião em algumas coisas diferentes da minha, né? Mas o tema que ficou martelando na minha cabeça foi essa questão do casamento, né? Lembrando que esse vídeo tem spoilers da terceira temporada, então vamos lá. Na temporada anterior, eu comentei com vocês que a Lila, né, a Cirulo, né, sofreu o pão que o diabo amassou, né? Então, assim, um casamento horrível. Ela meio que descobriu que o marido dela tinha uma amante, engravidou dessa amante. Ela basicamente foi meio que obrigada a conviver com a amante e com o filho do marido. Ela saiu de casa, foi trabalhar numa espécie de um frigorífico. Trabalho com péssimas condições, assim, limpando e cortando pedaço de porco. O filho dela ficava, né, o Genarinho, com uma senhorinha que era uma espécie de babá ali. Ela quase não viu o filho nem nada. Aqui nessa terceira temporada, ela também sofre, como nas outras, né? Só que diferente da temporada anterior, o foco maior dessa temporada, na minha leitura, é a Lenu. Então eu senti muito mais a Helena como protagonista dessa temporada do que a Lila, diferente das temporadas anteriores. Isso não me incomodou, apesar de gostar muito mais da Lila do que da Lenu. Eu acho a Lila uma personagem muito mais interessante do que a Lenu. Só que nessa terceira temporada eu consegui ver certas coisas na Lenu que eu não via antes. Principalmente no que diz respeito a desejo, né? Eu comentei com vocês nos vídeos anteriores em relação ao desejo, né? Ao desejo do homem por uma mulher, e no caso entre a Lenu e a Lila, né? Quando um homem se interessava pela Lila, a Lenu ficava incomodada. E ela pensava, que atributo que a Lila tem que faz com que os homens se interessem tanto por ela? Vou repetir essa frase, é uma pergunta, né? Qual é o atributo que a Lila tem que faz com que os homens fiquem interessados nela, assim, dessa forma? Homens de diferentes tipos, de diferentes lugares que ocupam, né? Assim, são homens diferentes, não é somente um tipo que se interessa pela Lila. Os homens ficam meio que fascinados por ela, assim. Desde um mafioso
a um cara que é das letras, um cara inteligente, intelectual, a um cara que trabalha num serviço braçal. Os caras, eles ficam muito interessados na Lila. O que que ela tem? Essa pergunta é muito interessante, né? O que que ela tem? E a Lenur, ao longo da sua vida, né, e ela relata isso na série e a história, né? Ela fica às voltas com essa pergunta: o que que a Lila tem? O que que a Lila tem que eu não tenho? O que que ela tem que faz com que os homens fiquem desse jeito quando estão perto dela? O que que ela tem que faz com que os homens fiquem desse jeito quando está perto dela? A Lila aqui, né, nessa temporada, como eu comentei anteriormente, ela não tem um protagonismo tão grande, mas ela continua, né, vivendo a vida dela, e as duas têm uma promessa, né, lá da primeira temporada, que a Lenur viveria a vida que a Lila não pôde viver. A Lenur viveria a vida, ó, você tem que viver ao máximo tudo que eu poderia viver, mas não vivi, né? Porque a amiga genial aqui não é a Lenur, pô. A amiga genial aqui é a Lila. A amiga genial aqui é a Lila, não é a Lenur. Beleza. A Lenur está estudando, né? Ocupa uma posição de destaque ali, né? Acadêmica, digamos assim. Professora, né? Lê muito bem, escreveu seu segundo romance e tal. Essa questão do intelecto aqui é muito forte, porque o atributo principal aqui não é a beleza. Isso chama a atenção dentro de outras narrativas, né? A beleza feminina sempre foi colocada como esse atributo, um atributo fálico aqui, quase que supremo, sabe? Aqui nessa série e na história não é a beleza. Não é a beleza física, mas é a inteligência. É o intelecto. O atributo fálico aqui não é a beleza, é o intelecto, é a inteligência. Tipo, as duas disputam no que diz respeito ao campo da inteligência. E aqui nesse caso, da escrita. Por quê? A Lila, eu não gosto de usar esse termo talento, né? Não gosto de usar esse termo talento no que diz respeito à escrita. Mas a Helena, ela estuda muito sobre literatura. Ela estuda muito sobre escrita, sobre estrutura de texto, enfim, sobre gramática, morfologia, o caramba quatro. Ela estuda muito sobre a escrita para escrever de maneira perfeita, digamos assim. Apesar de receber muitas críticas em relação aos seus textos, né, seus ensaios e seus livros. A Lila, ela não se preocupa tanto com a técnica, sabe? A Lenu se preocupa demais com a técnica. A Lila não se preocupa tanto com a técnica. Porque desde pequenininha... Então, olha só. O esboço do livro que a Lenu escreveu aos 20 e tantos anos é baseado num livro que a Lila escreveu com 6, 7. Então, olha só. Tipo, a escritora genial aqui, na verdade, é a Lila. A Lila lê melhor e mais rápido do que a Helena, do que a Lenur. Ela escreve melhor do que a Lenur. Então, assim, esse campo do intelecto aqui, da inteligência, na minha concepção, é o atributo principal aqui nessa série, assim, em relação às duas. Elas não disputam uma com a outra em relação à beleza, dinheiro, status, nada disso. Apesar que a Helena tem um interesse muito grande em saber como que a amiga vê o sexo. Isso aparece nessa terceira temporada, né? Dá a entender, né, ao longo da série que a Lila não curte muito sexo. Ela não curte muito a relação sexual. Lembrando que a primeira relação sexual que ela teve na vida foi um estupro, né? A cena lá do casamento e tal, na lua de mel, ela não queria transar e o Stefano foi lá e estuprou ela. Então, assim, a primeira experiência sexual que ela teve na vida foi um estupro, né? Foi uma violação. Ela era estuprada constantemente, né? Pelo marido dela. Ela teve sexo ali, né? Uma relação sexual consensual com o Nino, mas terminou como terminou, né? Que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Mas assim, ela não gosta de sexo. Ela não se sente tão confortável ali, né? Na relação sexual. E a Lenur fica às voltas com isso, né?
As duas têm uma relação bem, eu não vou dizer complicada, né? Mas assim, as duas têm uma relação bem delicada com o sexo. Mas aqui nessa terceira temporada, a Lenur, ela meio que muda um pouco em relação a isso, né? No que diz respeito ao sexo. Tomando como princípio, digamos assim, esse atributo fálico da inteligência, coisas acontecem nessa temporada. O que acontece que mais me chamou a atenção? A Lenur se casa com aquele filho de um professor renomado e influente ali na Itália, né, em Nápoles, se não me engano. Não é em Nápoles, não. Ela está em Pisa, né, se eu não me engano. E esse professor ele é muito conhecido em Roma. Então, assim, ela casa com um professor universitário, né, intelectual, que faz parte de uma família ali de professores, né, de pessoas intelectuais também. Eu vou colocar muitas aspas nessa palavra aristocrata, mas não é muito bem um aristocrata. Mas vamos dizer o seguinte, que ela se casa com um homem que faz parte de uma elite. O marido dela faz parte de uma elite, comparada, por exemplo, ao lugar onde ela veio. Então, assim, a Lenu, ela era comparada ao marido dela e à família do marido dela, ela é pobre, ela era pobre. Mas comparada às pessoas do bairro dela, ela era de uma classe médiazinha, de uma classezinha melhor, digamos assim, né? Tipo, se a galera do bairro ali, né, uma metáfora, se a galera ali comia ovo, arroz, feijão e ovo, a Lenu comia um franguinho, por exemplo, ou uma carne vermelha 2 vezes na semana. Ela não era rica comparada, por exemplo, as pessoas do bairro dela, mas ela não era tão pobre. Então, assim, a Lenu, ela também tem um sentimento que é o seguinte, isso eu acho muito interessante. É tipo assim, eu não posso falhar. Tipo assim, do lugar onde eu vim, onde eu estou hoje, eu não posso falhar. E ao mesmo tempo, ela tem muito medo de voltar pro lugar onde ela saiu. Ela volta diferente para a cidade dela, todo mundo vê ela diferente. Então, assim, ela sai no jornal, né? Tem uma crítica ali em relação ao romance dela. Ela chega com roupas diferentes, ela corta o cabelo. Isso aqui é bem. Eu acho bem simbólico também, né? Tipo, nas temporadas anteriores, ela usava um cabelo solto que tinha um aspecto, às vezes, muito desgrenhado. Ou o cabelo dela tava solto, tipo assim, meio com. Não vou dizer com aspecto de sujo, porque eu não sou cabeleireiro e eu não entendo de cabelo. Mas assim, nas imagens, o cabelo dela tava sempre meio assim, desgrenhado, ela não prendia tanto o cabelo. Quando ela volta para a cidade dela, o cabelo dela parece que passou por um salão de beleza na França, tá ligado? Tipo, cabelo curtinho, cabelo ali todo bonitinho e pá, um corte assim de revista da época, né? Daquelas modelos dos anos 50, dos anos 60 e tal. Ela volta com um vestido sob medida, não é aqueles vestidos que ela usava. Então, assim, ela volta diferente. As pessoas olham para ela de maneira diferente. Tipo assim, olha, ela saiu daqui e olha só como é que ela tá hoje, né? Ela tá se achando. Essa parte também me chama atenção, porque assim, ela tem. O lugar onde ela tá hoje, ela quer ir além. Tipo, ela busca sim um reconhecimento, mas não é um reconhecimento acadêmico. É um reconhecimento acadêmico e um reconhecimento literário também. Assim. Ela se preocupa muito em relação a como que as pessoas a enxergam como escritora. Então, assim, ela se preocupa muito com isso. Principalmente em relação a Lila. Ela liga muito para a opinião da Lila. Tipo, o que você achou do meu livro e tal? Não sei o quê. Tipo, ela tem essa preocupação. Beleza. Ela casa com esse homem, que é um cara legal e tal, vem de uma família que tem dinheiro, é um bom partido. Vou colocar entre aspas aqui, né? É um bom partido, o marido dela, né? O Pietro. Só que o Pietro gosta da Lenu somente nesse papel de esposa e de mãe. O Pietro, ele não valoriza tanto não, ele não valoriza em nada a inteligência da Lenu, assim. Parece que ele só admira e ama, entre aspas, a Lenu, não a Lenu como pessoa, mas enquanto a Lenu exerce os papéis que ela deve exercer, tipo, como esposa e como mãe.
A Lenu, ela não se sente aqui valorizada intelectualmente. Cara, esse aqui é o ponto que quando eu assisti essa temporada, eu fiquei pensando, falei assim, cara, tem uma questão aqui, né, tipo, dessa valorização intelectual. Ela não se sente valorizada intelectualmente pelo marido. Então, assim, o marido lê uma cacetada de trabalho dos alunos, mas nunca lê os ensaios dela. Nunca tem tempo para ler os ensaios dela. Nunca tem tempo para discutir sobre o que ela está escrevendo. Então, assim, ele não dá muita bola. Então, assim, ele tem uma escritora dentro da casa dele. Ela pesquisa muito em relação ao feminino, né? Tipo, ela tem um trabalho que ela está pesquisando sobre a figura da mulher que foi construída, digamos assim, através de escritores homens. Então, assim, a ideia que as pessoas têm, né, da mulher, muito baseada em romances ali, que foram romances escritos por homens. Então, ela fala da Madame Bovary, ela fala da Ana Karenina, ela fala de uma cacetada de personagens femininas dentro da literatura que são famosíssimas, né? Que carregam muito esse, entre aspas, esse arquétipo feminino que está muito presente na cabeça dos homens, né? Essa mulher ideal aqui, mas é uma mulher que foi fabricada por homens. Então, olha só o trabalho dela genial, né? Criticando, mas o marido dela, tipo, não dá muita bola, assim, né? Não a valoriza intelectualmente. Tipo assim, ele pode desejar ela enquanto corpo, né? Enquanto. Apesar de nem aparecer muita cena dos dois transando, né? Não há tanto desejo sexual ali. Mas ele não valoriza ela intelectualmente. Aí o que acontece? O Nino. Lembra do Nino lá da temporada anterior que teve um caso com a Lila? Na época a Lila casada, né? Ele sugou todas as energias da Lila. O Solari mandou, né, um capanga ali dele meter a porrada nele e falar pra ele sumir e tal. Enfim, aquele burburinho todo da segunda temporada. O Nino, ele reaparece aqui. Já casado, com um filhinho de 3 anos. E ele começa a babar muito o ovo da Helena. Tipo, nossa, como você é inteligente. Caramba, o seu texto é genial. Sempre admirei você, pipipipopopó. O seu marido, ele não lê os seus textos, não. Olha, você deveria dar mais tempo para Helena escrever e tal. Você tem um gênio dentro de casa e você fica fazendo com que esse gênio fique trabalhando o tempo todo e cuidando das crianças. Olha, você tem que ler o trabalho dela. Pronto. Então, olha só. O que o meu marido não me valoriza, esse cara aqui valoriza. E o Nino, ele é um personagem que, assim, eu comentei com vocês nos vídeos anteriores. Cara, nenhum homem nessa série presta, velho. Tipo, não há nenhum personagem masculino que eu ache interessante, que eu goste, assim. Não sei se foi proposital da autora, né? Todos os homens aqui serem bostas. Então, assim, você não vai encontrar nenhum personagem homem decente, cara. Tipo, homem hétero no caso, né? Todos os homens héteros aqui dessa série são bem bostas, assim, né? Aí beleza, aí o Nino começa ali, né? Joga um chaveco nela e pá, não sei o que. Aí o marido dela ali, né? Uma espécie de um corno manso. Recebe o Nino dentro de casa, achando que os dois são amigos de infância, que o Nino, na verdade, foi um namorado da Lila e tal, teve um caso com a Lila. Ele nem desconfia que o Nino, na verdade, está querendo pegar a esposa dele. Então, assim, ele deixa o Nino ali dentro de casa, ele brinca com as crianças e tal. Aí tem uma ceninha ali do Nino meio que lavando a louça. Aí a Dedé, né, a filha dela, diz assim: Nossa, eu nunca vi um homem lavando louça e tal. Existe uma tentativa aqui, não sei se proposital, de colocar o Nino como um homem sensível, como um homem diferente, como um homem que critica os papéis sociais da mulher e o patriarcado e o modelo de casamento, pipipipopopó. Mas o Nino é também um bosta. Ele também é um bosta. Tipo, e eu acho legal isso porque, no caso, não acho legal eles são bosta, mas acho legal essa crítica, porque algumas pessoas elas têm a seguinte imagem, né? Ah, imagine aquele cara que é um pedreiro ou que trabalha numa borracharia e passa uma mulher na rua e ele mexe com essa mulher, ou ele fala putaria com os amigos de maneira escrota e tal. Aí as pessoas têm essa imagem, né? Nossa, esse homem aí é um bruto, esse homem aí objetifica as mulheres,
Esse homem aí só pensa em sacanagem, não sei o quê. Aí você vai pra uma academia, tipo, não uma academia de malhar, não, uma academia, tipo, uma universidade, ou um campo assim mais intelectual. Cara, são os mesmos homens, só que eles têm discursos diferentes. Tipo, a visão que eles têm em relação à mulher, em relação ao sexo, em relação ao desejo é a mesma. A estratégia que eles usam que é diferente. Então, assim, às vezes um cara que é mais simples e bruto chega numa mulher de uma maneira muito direta, dizendo, ó, quero pegar você e tal, fazer isso e aquilo, a mulher já reage, tipo, nossa, não sei o que, não sei o que. Mas às vezes esse cara é intelectual que leva pra sair, que cita uma música ali do Belchior, que diz que lê Paulo Freire, que já leu, sei lá, todos os livros do Machado de Assis, que gosta muito de ouvir Bethânia, que conhece a discografia inteira do Cazuza, e não sei o que. Cara, os dois estão com o mesmo objetivo. A abordagem que é diferente. Assim, aqui nessa série, eu achei legal isso. Nenhum homem aqui presta. Eles podem ter uma embalagem diferente, mas o conteúdo de todos é o mesmo. O conteúdo de todos aqui é o mesmo. Todos têm uma visão extremamente machista em relação à mulher, misógina em relação à mulher. Todos são extremamente manipuladores, egoístas. Todos desejam que essas mulheres aqui em questão sirvam a eles. Então, assim, nenhum homem aqui presta. O Nino, ele não presta. Só que a Lenu não sabe disso. Ou pelo menos sabe, mas finge que não sabe. Entende? Então os dois estão ali dentro de casa e tal, até que ela pega ele, né? Os dois começam ali se pegar dentro da própria casa dela. Então assim, as filhas às vezes no quarto, ela conversando com o marido ali, não, vou ali fazer um negócio e tal. Aí ela entra no banheiro lá e tal, aí o Nino vai lá e transa com ela. E os dois se apaixonam. Então olha só, ele casado com um filho pequeno, ela casada com duas filhas, ela casada com duas filhas. Eu comentei com vocês nos vídeos anteriores que a impressão que eu tenho assistindo essa série é que eu consigo identificar todos os elementos e características, digamos assim, que compõem o estilo dessa escritora. Então, o que acontece no final dessa temporada é algo que você já leu em alguns livros, mais em específico um livro, né, A Filha Perdida, que eu vou comentar no decorrer desse vídeo. Aí, beleza. Tô apaixonado por você e tal, não consigo parar de pensar em você, né? Sinto muito desejo por você, o desejo de satisfazer o meu prazer e tal. Então, assim, ela tá vivendo esse romance com um garoto que ela sempre gostou, desde criança, né? Então, assim, desde pequenininha ela já gostava do Nino, né? Toda aquela história. O pai do Nino, que abusou dela, as férias que os dois passaram juntos, quando o Nino começa a ficar com a Lila. Então, olha só, as duas pegam o mesmo cara. A Lenu pega o Nino, que ela era apaixonada pelo Nino, mas o Nino dizia que era apaixonado pela Lila. Mas no final das contas, ele só queria pegar as duas. Ele fingia muito bem, né? Tipo, ele era um malandro, né? Jogava um papo ali do que a mulher queria ouvir. Tipo, ele no caso ficou com as duas e ele sugou as duas, né? Na verdade, ele sugou a Lila, né? Então, foi bem complicado essa segunda temporada. Então, beleza, os dois estão aqui juntos e tal. Aí chega o fatídico momento. Olha, você tem que contar para sua esposa e eu vou contar para o meu esposo que nós dois temos um caso, né? Que nós nos amamos e tal. Parará, e ele conta para a esposa dele. Beleza, contou para a esposa dele. Algo que dificilmente acontece, né? Tipo, um homem que tem uma amante largar a esposa para ficar com a amante. Porque se ele larga a esposa para ficar com a amante, ele perde a esposa. E ele perde a amante, porque a amante vira atual. Então, assim, é um dilema de desejo aqui, né? Dificilmente vamos botar assim, né? Dificilmente um cafajeste legítimo cairia nessa cilada de terminar com a sua esposa para ficar com a amante, né? Porque ficando com a amante ele perde a esposa e perde a amante, né? Porque a amante se torna atual, né? No final das contas, esse cafajeste legítimo aqui quer manter as duas. Então, assim, uma ele pode ter somente para o sexo e outra, né? É como se ele tivesse uma mãe em casa e uma, entre aspas, mulher, né? Entre aspas, no que diz respeito ao desejo na rua. Então, dificilmente um cafajeste legítimo
terminaria com a esposa para ficar com a amante, né? Muitos homens aí mantêm famílias durante anos sem nem saber uma saber da outra, sabe? Tipo, olha, eu tenho 2 filhos numa outra cidade com uma mulher que eu trabalho segunda, terça e quarta, mas quinta, sexta e sábado eu moro em outra cidade, tenho outra família. Milhares de homens fazem isso, né? De manter a amante e a esposa. Aqui o Nino não faz isso, né? Ele diz para a esposa ali dele e tal, da situação, e ela conta para o esposo, que fica, obviamente, né, puto, e chega para ela e diz assim, ó, você vai contar para as meninas então, que você tá terminando comigo, para você ficar com o Nino. Aqui nessa parte eu pensei assim, não, velho, ela não vai fazer isso, né, tipo de terminar o casamento e largar as filhas para viajar com o Nino e viver um romance ali com o amante. Aí eu pensei assim, bom, milhares de homens fazem isso, né? E a Helena Ferrante, ela quer justamente chacoalhar o leitor nesse sentido. E ela faz exatamente isso, assim, a mesma coisa que a protagonista da Leda, se não me engano, né? Lenu, Leda, Lila, Lena, porra, Helena, pra cacete essa questão do L aí, né? E ela faz a mesma coisa. Ela se despede, a temporada termina assim, né? Ela se despede do Pietro e das filhas, né? Deixa uma carta ali para as duas e entra dentro de um avião para a França. Primeira vez que ela viaja de avião. Aí tem uma cena muito bonita, ela olhando no espelho ali, ela novinha, né? 20 e tantos anos, e diante do espelho uma mulher que supostamente deve estar ali na faixa dos 30, 30 e pouco. Dá a entender que passaram-se assim 10 anos, né? Então, a quarta temporada eu não assisti ainda, vou assistir. Mas me chamou muita atenção essa terceira temporada por conta disso, tipo, o desejo, sabe? Foi uma temporada que falou de desejo, o desejo da Lenu. Não teve um foco tão grande na Lila, né? E principalmente esse ponto, a desvalorização intelectual né, o se sentir desvalorizado intelectualmente e o efeito disso. Porque o Nino aqui, ele deu pra Lenu exatamente o que o esposo dela não dava. Tipo, o esposo dela não valorizava ela intelectualmente e não valorizava ela também enquanto pessoa. O esposo dela transformou ela em apenas uma mãe e esposa. Por isso o título do vídeo, né? Tipo, o casamento transforma uma mulher genial em apenas uma mãe e esposa. Isso acontece com as duas. Ou melhor, isso aconteceu com a Lila, mas não aconteceu com a Lenu. Porque eu vou usar esse termo para provocar mesmo. Porque a Lenu não aceitou esse lugar de ser somente mãe e esposa. Ela deu vazão ao desejo dela, traiu ali o marido dela com o Nino, e supostamente, pelo que deu a entender no final da temporada, né? Largou a família para ficar com o amante. Então, assim, esse plot final, né? Te deixa assim, caramba, mas essa personagem que ao longo das 3 últimas temporadas foi tão certinha, né? Se preocupava tanto com as regras, com o que era correto, criticava tanto a Lila por viver um caso. Então, olha só, ela criticava a Lila, né? Por estar vivendo um caso ali e tal, não sei o quê. Olha só que interessante. Ela viveu a mesma coisa que a amiga viveu. A diferença é que a posição que ela ocupa, a vida que ela tem hoje, deu a ela dá a ela, na verdade, uma liberdade de fazer isso. A Lila jamais poderia fazer isso. Tipo, abandonar o marido e fugir com o amante. Quando ela teve um casozinho de verão, tipo assim, no sigilo, o marido em outra cidade, sabe? Envolveu o mafioso, queria até matar o Nino. Ela foi meio que obrigada a voltar com o marido, ficar ali junto com o marido até que a morte o separe. O marido teve uma amante, engravidou essa amante, fez ela conviver com essa amante e com o filho da amante. Então, assim, a vida da Lila é uma desgraça.
Uma desgraça. Ela não teve esse. Eu vou usar de propósito essa palavra, né? Ela não teve esse privilégio de falar assim: ah, não, beleza, tô vivendo um caso de amor aqui com um amigo de infância. Sou casada, tenho 2 filhas e foda-se. Eu vou largar a minha família, né? E pra viver esse amor. Não, tipo, a Lila não tinha essa opção. O meio da Lila, isso que eu acho interessante da gente pensar. O meio da Lila, ou melhor, a Lila sempre foi escrava do meio e do lugar onde ela vive. Ela não teve essa opção, ela não tem essa opção. Ela não tem essa opção. Ela tem que permanecer casada, ela tem que permanecer ali naquela cidade, ela tem que permanecer naquele embaraço, naquele embololô ali daquela região, com aquelas famílias mafiosas e tal, vivendo um relacionamento abusivo. E a Lila, ao mesmo tempo, ela não gosta muito de ficar com o filho, não, cara. Qualquer oportunidade que ela tem de jogar o filho pra Lila passar, pra Linu passar uns dias, ela tá fazendo. Ela não gosta muito de ser mãe, não. E nem esposa. E nem esposa. Ela não gosta de ser mãe, não gosta nem de ser esposa. A Lila, no caso, né? Ao mesmo tempo, nessa temporada, ela começa a trabalhar. Ela sai, né, desse emprego aí, né? Trabalhando ali com coisa de animal morto e tal, cortando lá, tipo, fazendo salsicha ou bagulho de carne de porco, e ela começa a trabalhar numa parte assim mais administrativa e tal, mas ainda assim, eu não sei se eu posso dizer que a Lila é infeliz, mas ela vive uma vida que ela deve viver. Isso é meio triste, né? Tipo, ela tem que viver aquela vida ali. Ela não teve a opção lá do passado e no passado de sair, sabe? A Linu sempre teve privilégios. É uma série que também fala de privilégio, não tá falando só de destino. Não tá falando só de destino. Tá falando de privilégio. A família da Linu tinha mais dinheiro. A família da Linu investiu nos estudos da Linu. A família da Linu nunca colocou como principal a Linu casar e ter filho. Olha só. A Linu disse que só teria o segundo filho, ou melhor, que só teria o filho ali, depois que ela terminasse o romance dela. Quantas mulheres podem, naquela região da Lila, poderia fazer isso? As mulheres casavam e já tinham que ter filho logo. O pessoal falava que ela matava as crianças dentro da barriga. Olha só, olha o privilégio, né, da Lenu de dizer assim, não, eu só vou engravidar quando eu terminar o meu romance. Tipo, essa questão do trabalho aqui, né, de ter a opção. A Lenu, ela tem opções. A Lila não. A Lila não tinha opção. Desde o começo da série, a história aponta isso, né? Tipo, que a Lenu, ela tem o privilégio se ela quiser, no caso, de ser escrava das suas próprias decisões. Mas decisões que ela mesma escolhe. A Lila não. Parece que as decisões são colocadas para ela e ela não tem outra opção. Ó, você vai transar. Aí vai lá e é estuprada. Ó, você vai ter um filho meu. Aí, ó, você vai continuar comigo, você não vai terminar. Ó, você vai ficar fazendo isso aqui. Olha, você entende? Tipo, a Lila, ela sempre foi obrigada a fazer as coisas. Sempre foi obrigada a fazer as coisas. A Lenu não, ela tinha opção. A Lenu, ela tem tanta opção que ela largou o marido e as filhas para viver um romance com o Nino. A Lila não teve essa opção. Então, assim, é uma temporada que ela tá falando também, na minha concepção, não só de destino, mas de escolhas. De escolhas. Há mulheres aqui, né, dentro desse universo, que possuem direito de escolha e outras não. E a Lenu viu isso desde pequenininha. Tanto a Lenu quanto a Lila tiveram essa experiência de ver o que o casamento e a maternidade faz com a mulher. Quando elas caminhavam ali no bairro dela e tal, elas viam a cara das mulheres, como ficavam quando se transformavam em esposas e mães. Elas meio que deterioravam, sabe? Tipo, murchavam, viravam só aquilo. E a Lenu não. A Lenu, ela não quer ser somente mãe e esposa.
Ela não quer ocupar somente esses dois lugares. As duas têm a mesma posição, as duas. As duas. Não estou dizendo aqui que a Lenu e que a Lila não amam os filhos dela. É completamente diferente. Tipo, uma mãe pode amar o seu filho e odiar a maternidade, e odiar ser mãe. Então, assim, são coisas diferentes, né? As duas aqui, acredito eu, amam seus filhos, mas não gostam muito da maternidade. E quem gosta? Né? Qual mulher que gosta, né, da maternidade, né? Das implicações e obrigações e pesos e demandas que uma maternidade traz, né, a uma mulher. Então, assim, é uma série, uma história que também está batendo nessa tecla, né? Porque aqui, eu acho que isso que incomoda, principalmente os homens, né? E aqui tem uma questão muito envolvendo o machismo também, né? Porque é você ver uma mulher colocando na frente o desejo dela e não a obrigação que ela tem, a suposta obrigação que ela tem de ser mãe e esposa. Isso que incomoda. Porque quando um homem faz a mesma coisa, não incomoda tanto a nossa sociedade. Porque de uma mulher que é mãe e esposa, se espera atitudes de mãe e de esposa. Ir embora com um amante, ela está colocando o que na frente? O desejo dela. Isso incomoda. Do ponto de vista, né, da nossa sociedade, machista e tal, isso incomoda. É comum você ver espectadores, né, homens principalmente, ou até mulheres, né, porque o machismo alcança todos, demonizando a personagem. Tipo assim, porra, como que ela foi capaz de fazer isso, cara? Largar a família por causa de um caso, ainda mais pelo Nino, que não vale porra nenhuma. Tipo, isso gera isso gera, né, no espectador ou no leitor, né, não li o livro ainda, esse tipo de sentimento. Mas o que a autora está fazendo aqui? Criticando exatamente esse sentimento. Tipo, é fazer você pensar, porra, e se fosse um homem? Será que me incomodaria? Se fosse um homem fazendo isso, será que me incomodaria? Largar a esposa e os filhos para viver com a amante? Mesma coisa que eu comentei com vocês aqui no livro Laços, do Domênico Starnone, e também falo sobre isso no vídeo sobre A Filha Perdida, um filme que também é baseado em uma obra da Helena Ferrante. Então, assim, isso provoca, né, o leitor e o espectador. Esse ponto, tipo, ela coloca na frente o desejo dela. E para uma mulher que é mãe e esposa, nem sempre, ou raras são as vezes que o desejo dela é levado em conta. Porque ela é mãe, ela tem que fazer, entre aspas, né? Ela tem que fazer o que uma mãe faz, o que uma mãe tem que fazer. Não importa o desejo dela. Isso é lugar para você estar essa hora? Sua filha tá onde? Seu filho tá onde? O quê? Você tá saindo com essa roupa? Desse tamanho? Não, não pode. Você tá fumando? Não, você não pode fumar, você tá amamentando. Você tá namorando esse cara aqui? Não, não pode. Você é mãe, o que as pessoas da sua rua vão pensar se se divorciou há 3 meses e você já tá namorando de novo? Não, isso aí não é uma roupa que uma mãe deve usar, que uma mulher da sua idade, na sua posição como mãe deve usar. Então, assim, o desejo da mulher aqui, enquanto pessoa, né? Enquanto sujeito aqui, entre aspas, ele raramente é levado em consideração. Porque quando essa mulher se torna mãe, né? A sociedade espera dela somente uma coisa, perfeição. Então, assim, ela precisa exercer esse papel de maneira o quê? Perfeita. Então, assim, às vezes essa mulher pode ser uma excelente esposa, mas se for uma péssima mãe, puf, esquece. Ou ela às vezes pode ser uma excelente mãe, mas às vezes uma péssima esposa, esquece também. Então, assim, para o homem, né, o que o homem espera da mulher quando ele está se relacionando é que ela seja perfeita nesses dois papéis, como esposa e como mãe. Se ela falha em algum desses, ela já não presta. Então, assim, da mãe se exige o quê? A perfeição. Isso é extremamente edípico, né? Porque é algo devastador para um garotinho quando ele descobre que a mãe é castrada, né? Tanto para um garotinho como para uma garotinha, que a mãe é castrada. E esse é o ponto que eu acho interessante, que é o seguinte: os defeitos que você vê na sua mãe não são defeitos de uma mãe, são defeitos de uma mulher.
são defeitos de uma pessoa. Às vezes a sua mãe falhou com você, não como mãe, ocupando esse papel aqui, né, exercendo essa função, mas como pessoa. Então, assim, existe uma dificuldade em todos nós que somos filhos, né? Não sei se você é filho de chocadeira, de reconhecer que os nossos pais são humanos, que possuem falhas, né? São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Então, assim, existe essa dificuldade, né? E há um movimento de você fazer o quê? Demonizar o seu pai ou a sua mãe pelas atitudes que eles tiveram com você. Nenhum pai, nenhuma mãe te amou o suficiente. Sempre poderia ter feito mais. Poderia ter sido melhor. Olha, minha mãe me deu um apartamento, mas ela deu um carro de 1 milhão pro meu irmão. Ou, minha mãe pagou a minha faculdade, mas ela não foi na minha formatura. E ela não comemorou quando eu passei no concurso público. Então, assim, tem sempre uma coisa que o filho vai dizer sobre a mãe ou sobre o pai que vai apontar essa insatisfação. Porque, como filhos, seremos eternamente insatisfeitos em relação a esses pais. Porque eles não são perfeitos. Eles não são perfeitos. E aqui nessa série, né, a Lenu coloca na frente o quê? O desejo dela. O desejo dela. Então, assim, o casamento, no caso, a instituição, às vezes muito mais o marido, né? Tentou transformá-la somente numa esposa e numa mãe, desvalorizou intelectualmente o trabalho dela, o que para ela é importantíssimo. É uma parada que eu admiro muito aqui também nessa série, principalmente na personagem da Lenu, né? Que ela valoriza muito o trabalho dela, cara. Tipo, o trabalho dela, a carreira dela, entendeu? O intelecto dela, a inteligência dela, a escrita dela, a capacidade dela de pensar. E, tipo, ela não recebeu essa validação do parceiro dela, bicho. O parceiro dela que trabalhava nesse meio. Se o cara fosse, sei lá, um jardineiro, um mecânico, um padeiro, não, velho. Não, velho. Ele era do mesmo meio dela, do meio ali acadêmico, intelectual e pá. E ele nunca leu uma desgraça de texto da própria esposa. Nunca tinha tempo para ler as coisas que a esposa fazia para ele. E, cara, isso aqui não é justificando traição. Mas isso acontece à torta e à direito. A quantidade de gente que começa a ter um relacionamento extraconjugal justamente porque encontra no terceiro, né, seja no Ricardão ou na outra, né, essa pessoa que valoriza o que o meu parceiro não valoriza, é enorme, pô. Ninguém tropeça num Everest, a pessoa tropeça numa pedrinha. A traição, ela não começa do nada. Tipo, então, assim, esse ponto da valorização é algo que é extremamente narcísico. Todos nós queremos ser o quê? Desejados, amados, reconhecidos, elogiados. Aí imagina, você tá casado com alguém, você tá casado com alguém que não te valoriza, que não te elogia, que não te vê, que não te enxerga. Aí você encontra uma pessoa que vai lá e faz isso. Pronto. É um prato cheio, assim, pro desejo, né? Não tô aqui trazendo uma opinião moralista, muito menos justificando a traição. O que eu estou dizendo é que a traição, ela começa no desejo. Ela começa no desejo. E o desejo aqui tem a ver com isso também que eu tô falando, né? O se sentir desejado. Ela não se sentia desejada pelo marido dela. Não se sentia desejada. E aqui, nesse caso, o atributo fálico, digamos assim, foi a inteligência. O Nino começou a babar muito o ovo dela na inteligência. Começou a valorizar e elogiar muito o trabalho dela, entendeu? Porra, ela casada com um cara, escreveu o livro não sei quantos meses, o cara nunca leu. O Nino leu em 2 dias. Puf, como resistir isso, né? Porra, meu marido aqui não faz nada. O cara em 2 dias leu o meu livro todo e comentou o que achou do meu livro, pronto. Então, assim, desejo, tá falando muito de desejo aqui, né? E essa valorização intelectual, o que também pode ser encontrado, às vezes, inversamente, em discursos do tipo, não me sinto desejada pelo meu marido,
Ou meu marido não me procura, meu marido não quer fazer sexo comigo, meu marido não elogia quanto à minha aparência. Qual que é o atributo aqui? Beleza, sexo. No caso da Lenu, ela sabia que, porra, que o marido dela achava ela bonita. Ou que eventualmente poderia até transar com ela. Mas ela não se sentia desejada na área que ela mais valoriza. Cara, isso aqui é incrível, assim. Do ponto de vista do desejo, né, pra gente pensar. Ela se sentia desvalorizada na área que ela dá mais importância. Na área que ela dá mais importância, assim. E é a morte para qualquer escritor ser casada com alguém ou estar se relacionando com alguém e a pessoa não lê o seu trabalho. Então, assim, esse cara, o marido dela aqui no caso, além de ser extremamente machista em muitos pontos, né? E bem frouxo em outros, eu acho isso legal também aqui na série, né? Tipo, a autora, ela gosta de expor a impotência de determinados homens, né? A impotência diante de determinadas situações. Eu acho isso muito legal também, assim, a maneira como ela constrói os personagens masculinos, porque o foco dela aqui, o protagonismo é a mulher, pô. É a mulher, assim, então o mesmo incômodo que alguns homens sentiram ao assistir Barbie, né? Porra, todos os personagens masculinos são imbecis e tal. É óbvio, cara. É óbvio. Tipo, o protagonismo aqui é a mulher, ela quer falar sobre mulheres. Então ela tá falando de traição, ela tá falando de desejo, ela tá falando do lugar que a mulher ocupa dentro, né, de uma configuração ali de um relacionamento, no casamento, por exemplo, na maternidade. É uma série que tá falando de maternidade o tempo todo, cara. Tanto a mãe da Lila como a mãe da Lenu. Cara, tem uma parte muito legal que a Lenu tá grávida e ela diz que começa a sentir uma dor na lombar que faz com que ela fique mancando. E ela lembra da mãe dela que mancava, que manca, na verdade, né? E ela se identifica com esse significante, né? Com essa, não vou usar termos tão técnicos, né? Ela se identifica com essa característica da mãe, como quem diz, porra, eu tô com medo de começar a mancar igual a minha mãe, agora que eu sou mãe também. É muito bonita, né, essa parte, assim. Todo esse simbolismo em torno da maternidade. A Lila odeia ficar grávida. Odeia ficar grávida. A Lenu adorou ficar grávida. Se sentiu incrível, sentiu que o mundo, nada poderia deter ela e a filha dela e tal. Foi um momento mágico. Então, assim, a gravidez para algumas mulheres também funciona como uma espécie eu vou usar esse termo com muita cautela, né? Reforça a fantasia que algumas mulheres têm de completude no que diz respeito a bebê igual a falo, né? A mulher se sente completa. Algumas mulheres grávidas durante esse período da gestação se sentem assim, né? Tipo, completas, né? Tanto que quando existe ao nascimento, né, uma separação, o bebê sai de dentro da mulher, há um corte ali, né, do cordão umbilical. Muitas mulheres experimentam essa sensação, né, de separação, porque antes dois eram um, agora não existe esse dois em um agora, né? O bebê é um bebê e você é você. Então, assim, aqui tem uma parte da série que ela fala muito disso, né, da gravidez dela, como que ela se sentiu bonita, como que ela foi um momento mágico para ela. E a Lila odiou. Não recebia ninguém dentro de casa, sentia como se tivesse um parasita dentro dela, sugando todas as energias dela. Então, assim, a mesma experiência, digamos assim, né, de gravidez, mas cada uma passou de uma forma. Isso que eu acho legal também. As duas aqui passaram pelas mesmas coisas, mas em períodos diferentes, em circunstâncias diferentes, e cada uma lidou de uma maneira muito diferente com aquilo dali que, entre aspas, dentro daquele contexto, entre muitas aspas essa frase, né, vai acontecer com a maioria das mulheres. Então, assim, menstruação, cada uma lidou de uma forma, primeira vez, cada uma lidou de uma forma,
Casamento, cada uma lidou de uma forma. Filhos, cada uma lidou de uma forma. Gravidez, cada uma lidou de uma forma. Caso extraconjugal, cada uma lidou de uma forma. As duas estão vivendo as mesmas coisas, entre aspas, mas de maneira completamente diferente. Então foi uma temporada que, na minha concepção, falou muito disso, né? Tipo, de desejo e todos esses temas, né, que eu acabei de comentar com vocês, que compõem, né, o estilo da Helena, né? Estou bastante animado para assistir a 4ª temporada. Caso você tenha curtido esse vídeo e assistido até o fim, pode deixar aqui nos comentários alguma pergunta, algum ponto que talvez eu tenha deixado passar dessa 3ª temporada. Que no próximo vídeo, no último vídeo, na verdade, dependendo dos comentários, eu posso fazer um vídeo respondendo os comentários. Até a próxima.